Esta é a imagem do Planpenai quando nós baixamos ele do site do FNDE. Então, ele já traz o destaque dos alimentos com cores. Aqui do lado nós temos uma legenda. Então, o que é vermelho é aquisição proibida. O que está em amarelo é oferta limitada para maiores de 3 anos e proibida para menores de 3 anos. E o que está em azul é oferta limitada para todas as idades. Então, os alimentos já estão com esse destaque aqui na planilha, como vocês podem observar. Chama atenção para algo que eu fiz aqui na prática, porque é importante, é bem necessário. Eu coloquei mais uma cor aqui, inseridos. Eu vou mostrar para vocês como faz para inserir alguns alimentos que não estão contemplados nessa tabela de alimentos. Vou mostrar para vocês quando nós formos criar a primeira ficha técnica. Bom, a próxima guia é a guia ficha técnica. Aqui nós lançaremos então todos os ingredientes, o per capita bruto, o per capita líquido. O fator de correção ele será calculado automaticamente quando a gente inserir a informação de per capita bruto e per capita líquido. Aqui a gente consegue colocar a medida caseira e também o custo unitário. As próximas guias são os locais onde serão inseridos os alimentos do cardápio. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Depois que nós lançarmos todas as preparações do cardápio, nós poderemos observar a média semanal na guia chamada Média Semanal Creche para os menores. Então, aqui nós temos de 7 a 11 meses e de 1 ano a 3 anos. Todas essas informações elas aparecerão automaticamente quando nós digitarmos os cardápios, lá na guia dos cardápios. Então, essas informações elas virão para cá, já com o cálculo do VET, esse percentual para cada nutriente, ele sendo calculado automaticamente, né? Aqui também nós conseguiremos observar a adequação dos nutrientes, e isso tudo automaticamente. A próxima guia é a média semanal para os alunos maiores de 3 anos, ela segue a mesma lógica da guia anterior, mas já com as referências ajustadas, então aqui nós podemos observar como os exemplos estão colocados, né, os valores de referência estão colocados. E a última guia é o custo do cardápio. Essa informação também ela é bem útil no dia a dia e a gente consegue trabalhar com ela de uma forma muito fácil. Neste momento, então, nós faremos a inserção de algumas informações lá na tabela de alimentos. A gente consegue navegar pelas guias utilizando essas flechinhas. Então, a gente vai até a tabela de alimentos. Como que eu sei se está faltando algum alimento dentro da planilha? Bom, aqui em cima existe uma lupa, eu posso buscar por esta lupa. Vamos procurar aqui o sal. Eu digito sal e vou em localizar próxima. Olha, ele vai me dizer, ele vai me mostrar todos os alimentos que contêm a palavra sal. E se eu for clicando aqui em localizar próxima, ele vai me mostrando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu observei que a planilha, originalmente, ela veio apenas com o sal grosso e o sal diet. Não é a nossa realidade aqui. Nós utilizamos o sal normal, o sal refinado. Então, a gente vai precisar cadastrar, visto que a gente não encontrou o sal refinado aqui. Como que nós fazemos para cadastrar? Nós vamos até o final da planilha e nós encontraremos aqui uma linha pontilhada. Então, a gente clica em uma linha acima da linha pontilhada. Eu venho com os dois botões do mouse ou com o botão direito, dependendo do teu computador aí. E eu vou aqui em inserir linhas. Eu estou destacando em verde para facilitar a visualização. Todos os itens que eu vou inserir, itens novos nessa planilha, vão ficar dessa cor. Lembrando que eu estou utilizando aqui a versão online do Excel. Como que eu fiz isso? Eu entrei com o meu e-mail do Outlook ou antigo Hotmail, lá no OneDrive, que é o sistema de armazenamento em nuvem, e carreguei a planilha que eu baixei do site do FNDE
carreguei lá no OneDrive. Por que eu fiz isso? Para mim, se tornou mais fluido trabalhar dessa forma. Dependendo da versão do Excel que você tem no teu computador, algumas funções serão um pouco diferentes das que eu estou mostrando aqui. Mas, basicamente, vai funcionar igual. Eu acho que trabalhar na nuvem é mais fácil, porque se você tem uma equipe, uma colega, uma estagiária, enfim, ou um estagiário que pode te auxiliar, se o arquivo estiver compartilhado, todas as pessoas vão poder acessar e trabalhar no mesmo arquivo. Então, vamos aqui adicionar um elemento, sal refinado. Eu venho aqui, digito sal refinado e eu vou buscar lá na embalagem do meu alimento qual é o nutriente que eu preciso inserir. Nesse caso, apenas o sódio. E por que eu coloquei 39 mil? Porque nós estamos falando de 100 gramas do alimento. Por isso eu coloquei 39 mil. Outra coisa importante, eu inseri água aqui. Por que eu inseri água? Porque quando nós formos inserir fichas técnicas como arroz cozido, pão caseiro, feijão, basicamente todos os alimentos vão precisar de água para serem preparados. Então isso vai interferir no rendimento da receita e em toda a ficha técnica. Por isso nós precisamos inserir a água aqui. Bom, eu já identifiquei então que eu preciso inserir alguns alimentos. Eu já inseri aqui os elementos iniciais ou fundamentais para nós começarmos as fichas técnicas. Aí eu vou lá na guia Ficha Técnica e eu vou fazer a primeira ficha técnica do meu cardápio. Qual cardápio? Bom, vou usar como referência o cardápio que foi elaborado para este evento. Então, como eu sou da região sul, eu vou usar o cardápio da região sul como referência. O primeiro item é pão caseiro de abóbora com linhaça. Então, nós podemos vir aqui, onde está escrito o nome. Eu gosto de criar um destaque para facilitar depois a busca. Coloco um laranjinha. Eu vou digitar o nome da preparação. Então, pão caseiro com linhaça. Qual que é o primeiro ingrediente? Farinha de trigo. A partir do momento que eu começo a escrever, ele já me mostra as opções. Ó, farinha de trigo. Se eu estivesse na versão baixada dessa planilha lá no meu computador, eu não conseguiria fazer esse sistema de seleção. Eu teria que procurar pela bolinha do mouse e descer até lá embaixo na farinha de trigo. Por isso que eu acho mais fácil trabalhar com o Excel online. Mas isso depende da versão do Excel que você utiliza aí. Qual que é o peso bruto? Para eu saber o peso bruto do trigo para essa receita, obviamente eu já tenho que ter uma lista de per capitas uma lista definida, aliás, e também as receitas definidas. Então, nesse caso, eu já sei que eu vou precisar de 30 gramas e o per capita líquido também é 30, porque não há quebra nesse ingrediente. Qual que é o próximo item? Água. Então, nós precisamos adicionar a água a este pão. Não vai muita água, porque esse pão é de abóbora, então a abóbora vai adicionar uma umidade necessária aqui para essa massa. Óleo de girassol, é a gordura. Vamos colocar 1,5 ml. O sal. Vou colocar meio grama, então 0,5. A abóbora. A abóbora, nós teremos que procurar aí a referência de fator de correção, porque nós temos perdas, afinal de contas, em geral, a gente não vai usar a casca, ou pelo menos nesta receita nós não utilizaremos a casca e nem as sementes. Então, o fator de correção da abóbora, segundo uma tabela de fator de correção da USP, é de 1,5. Então, se eu vou precisar de 10 gramas de abóbora limpa, eu precisarei de 15 gramas dela inteira. E o próximo item aqui, então, é o fermento biológico. Eu vou utilizar meio grama também. E
último, a semente de linhaça, 1 grama. Bom, aqui nós já temos todos os ingredientes para o preparo do pão. Então, a partir do momento que nós colocamos o ingrediente e o per capita líquido, ele automaticamente resgata lá da planilha, tabela de alimentos, todos os nutrientes que a gente precisa. Então, essa ficha está pronta. Eu posso vir aqui, selecionar as linhas excedentes, ocultá-las, para ficar mais fácil a visualização. Eu envio assim essa ficha para a cozinha? Não. Poderia ser enviado também. Para enviar para a cozinha, teria que preencher essa guia medida caseira e também o modo de preparo. Porém, na prática, acho que ela não é tão fácil o manuseio e o entendimento. Nós optamos por mandar para a cozinha um outro tipo de ficha técnica, uma ficha mais simplificada, e eu vou mostrar para vocês agora. Essa é a ficha técnica que nós adotamos aqui em São Bento do Sul para enviar para a cozinha. Aqui, então, nós temos a listagem de ingredientes. Essa é uma preparação nova, até já pensada para esse momento aí de adaptação com a nova legislação. Um molho de maçã com especiarias, então a gente vai usar maçã, laranja, as raspas de laranja, manteiga, canela, cravo e noz moscada. Aqui nós temos as medidas caseiras, a quantidade em gramas, quilos e litros, o modo de preparo, a imagem da preparação, como ela fica depois de pronta, e aqui embaixo algumas informações adicionais, né? Então, os cuidados para os casos de necessidades nutricionais especiais, o rendimento dessa receita, o tempo de preparo, a porção média para ser servida ao aluno e o custo. Para validar esse custo, nós colocamos o pregão de referência, porque, claro, ano que vem ou daqui a alguns anos, talvez esse preço esteja defasado. Então, a gente vai olhar nessa ficha e vai pensar, bom, preciso atualizar porque eu estou com informações aqui antigas, né? Então, essa seria a ficha que nós optamos por enviar para as escolas. Voltando aqui para a ficha técnica do Plan Penai, nós vamos agora calcular o custo dessa porção. Então, nós caminhamos com o mouse até o custo dos cardápios e nós faremos, então, o custo da preparação pão. Para isso, nós podemos fazer o seguinte, clicar na célula onde é para ficar o nome da preparação, aí a gente clica no igual, vai até a guia ficha técnica e seleciona o nome que nós queremos. Aí nós não precisaremos digitá-lo novamente. Então, eu seleciono pão caseiro de linhaça com abóbora. Nesse momento, a célula está marcando, ela está me dizendo que ela está selecionada, então fica com esse sinalzinho caminhando ao redor da célula e eu dou um Enter. Quando eu dou um Enter, vocês estão vendo aqui, ó, não deu certo. Em vez de mostrar o nome da preparação, está me mostrando o caminho, né? Igual fichas técnicas, que é o nome da guia, A3, que é o nome daquela célula. Para corrigir esse erro, nós temos duas opções. Nós podemos clicar com o botão direito e vir aqui em formato de número, ou simplesmente aqui em cima, onde tem texto, eu seleciono geral. E aí eu apago esse caminho que eu fiz e faço ele novamente. Então, eu clico em igual novamente, vou lá em fichas técnicas, seleciono o nome da preparação e dou um Enter. Agora, tá ok, tá certinho. Pão caseiro da abóbora com linhaça. Para eu trazer os itens que eu já coloquei lá na minha ficha técnica, para eu não precisar inserir eles novamente aqui, eu faço o mesmo processo. Clico em igual, vou até a ficha técnica, seleciono o primeiro item, que é farinha de trigo, venho para cá. Quando eu vou no cantinho da célula com o mouse, aparece uma cruzinha preta. Com essa cruzinha bem fininha, né? Tem uma cruzinha branca e uma preta. Quando eu vou no cantinho e visualizo essa cruzinha preta, eu puxo ela, arrasto e os ingredientes da receita vêm parar aqui. Não preciso digitá-los novamente. Unidade de compra, o que é isso? Como eu compro esse alimento? Então, a farinha de trigo eu compro, por exemplo, em 5 quilos.
Qual que é o custo unitário? Vou chutar aqui, né? Então, digamos que sejam 12,80. A água, teoricamente, não teria custo, né? O óleo de girassol eu compro em unidades de 900 ml, ele custa R$ 9,90. O sal refinado eu compro por quilo, custa 69 centavos. A abóbora eu também compro por quilo, custa R$ 2,30. O fermento biológico eu compro em unidades de 100 gramas e ele custa R$ 2,80. A semente de linhaça também eu compro em unidades de 200 gramas, vamos dizer. E aí ele custa R$ 3,50. Notem que estes alimentos aqui apareceram sem a casa depois da vírgula. Se nós quiséssemos digitar, por exemplo, a abóbora aqui, se fosse 0,5, ela arredonda para 1. Quando a gente quer que as células, as casas apareçam, nós precisamos vir aqui nesta função, diminuir casas e aumentar casas. Nesse caso seria aumentar casas, né? Então, mas a abóbora é 1 quilo mesmo, vou corrigir aqui. Esses dois itens, eles precisariam ser ajustados, como eu já tinha testado antes de gravar para vocês, então eu já tinha colocado ali no aumentar casas. Para trazer o per capita bruto para cá, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou clicar em igual, vou lá na ficha técnica. Vou utilizar o per capita bruto, por quê? Porque eu vou precisar dessa quantidade para preparar a receita, né? Alguns ingredientes têm perda, outros não, mas é o per capita bruto que vai definir o custo. Seleciono a primeira célula, dou um Enter, o valor vem para cá, aí eu apareço, quando aparecer a cruzinha preta, eu consigo arrastar. Trouxe para cá os per capitas. Como eu quero colocar uma casa depois da vírgula, eu venho aqui em aumentar casas. Por quê? Porque o fermento biológico é meio grama. Eu quero que apareça meio, eu não quero que apareça 1 grama. Ok. Eu já tenho aqui o custo da minha porção. Vou ocultar essas linhas, indo com o botão direito do mouse, ocultar, para ficar aqui apenas o valor desta preparação. Podemos colocar um destaque aqui no total. Se eu colocar aqui o número de alunos que receberão esta refeição, por exemplo, 2.000 alunos, e o número de vezes que essa preparação será servida no mês, então, por exemplo, 4 vezes, tem uma vez por semana, ele já vai me dar o custo mensal dessa preparação, é bem bacana. Para que eu possa calcular o custo da próxima preparação, eu seleciono essas linhas que são referentes a esta tabela, vou em copiar aqui e na sequência eu posso colar. Também posso utilizar os atalhos do teclado, então seria Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Quando eu colo, ele aparece zerado. Os itens que estão vinculados a outra planilha aparecem zerado. Então aqui eu vou fazer um novo vínculo, então aqui eu posso apagar, porque eu vou fazer um novo vínculo para utilizar essas células. A unidade de compra eu vou precisar digitar novamente, com base em alguma planilha que eu tenha de referência, o custo unitário também. Uma sugestão que eu dou, que eu acho que fica muito prático no dia a dia, é criar mais uma aba aqui embaixo e colocar com preço de referência. Então, poderíamos chamá-la de guia referência. Nesta guia, poderiam ser digitados todos os itens comprados para alimentação escolar, a unidade de compra e o preço, para que na hora de criar esta guia eu não precisasse digitar, eu pudesse apenas vincular esses preços e essas unidades de medida. Porque aí quando houvesse uma alteração, tanto no preço quanto na unidade de medida, por exemplo, eu passei a comprar farinha de trigo de 1 kg e não mais apenas a farinha de trigo de 5 kg. Eu alteraria o dado apenas nesta guia referência e automaticamente todas as outras guias vinculadas alterariam automaticamente. Bom, voltamos aqui então para a ficha técnica, porque eu quero mostrar outro exemplo para vocês.
Antes de mostrar esse segundo exemplo, nós temos que lembrar do seguinte: não basta criar a ficha técnica, eu preciso relacioná-la na guia tabela de alimentos. Então, eu clico aqui em tabela de alimentos, eu venho ali naquelas linhas que eu previamente inseri, lembrando que você precisa inserir acima dessa linha pontilhada, para que ela carregue consigo ou traga junto as fórmulas criadas já para essa planilha. Então, eu venho aqui para eu poder inserir a ficha que eu criei, dou um igual, vou até a ficha, seleciono o nome e para eu puxar os dados de energia e macro e micronutrientes, faço a mesma coisa. Clico em igual, venho aqui e vou utilizar já a informação que a tabela me dá, informação em 100 gramas. Então, seleciono energia, dou um OK, e aqui também eu consigo arrastar essa informação até o final. Pronto, agora eu já tenho a referência de 100 gramas de pão de abóbora com linhaça. Vou fazer isso para todas as preparações. Quero dar mais um exemplo para vocês em relação a um outro tipo de inserção de itens. Aqui nós inserimos com base no per capita de um aluno. Eu vou mostrar que para algumas receitas o ideal é inserir a ficha técnica para mais alunos. E eu vou explicar o porquê. Antes de fazer isso, vamos só fazer o vínculo do custo unitário. Então, nós podemos fazer o mesmo processo. Eu clico em igual, vou até a guia custos dos cardápios, clico aqui no custo do primeiro item, dou um OK, dou um Enter. Aí venho aqui, arrasto e eu já terei a informação do custo da minha porção já na ficha técnica. Isso é bem bacana, lembrando que se tiver que alterar custo, ele vai alterar automaticamente em todas as guias. Ok. Agora, para eu poder duplicar essa ficha e continuar o lançamento, eu tenho duas opções. Eu posso duplicar a guia, clicando com o botão direito, indo em duplicar. Aqui eu posso renomear com o nome da segunda preparação, por exemplo, ou eu particularmente prefiro trabalhar com uma guia apenas de fichas técnicas, porque senão esse arquivo vai ficar muito grande e vai ficar difícil navegar pelas guias aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou excluir esse exemplo que eu fiz para vocês, vou voltar aqui na minha guia ficha técnica e vou selecionar essas linhas. Como eu não vou usar o modo de preparo, vou selecionar somente até fator de cocção. Dou um Ctrl C para copiar e venho aqui embaixo com um Ctrl V, eu colo essa preparação. Notem que ela cola exatamente como estava lá em cima, então eu preciso apagar essas informações para que eu possa digitar as informações novas. Qual é a ficha que eu farei agora? Segundo o cardápio que nós elaboramos ali na região sul, a segunda preparação é leite aromatizado com canela e raspas de laranja. Nós vamos digitar essa preparação aqui. Então, o nome, leite aromatizado, cravo, e aqui nós vamos fazer uma receita para mais de um aluno. Vamos calcular aqui para 10 litros de leite. Por quê? Porque neste caso, para um aluno apenas, eu não conseguiria mencionar ou não conseguiria calcular, estimar a quantidade de raspas de laranja, de cravo e de canela, porque são 3 itens que vão numa quantidade muito pequena. Então, para uma refeição, para uma porção, eu não conseguiria estimar. E aí interfere no meu custo lá no final. Então, neste caso, eu farei assim, leite de vaca integral. Eu vou colocar aqui 10 litros, então precisa ser 10.000. No líquido também, porque nesse caso não tem perda. E raspas de laranja. Olha, observem que eu estou digitando raspas e ele não está puxando. Por quê? Porque eu não inseri raspas lá na tabela de alimentos. Eu preciso inserir. Então, eu venho aqui na tabela de alimentos, digito raspas
de laranja, mas aqui nós temos um pequeno probleminha. Eu não encontrei referência de tabela nutricional que me dissesse quais são os nutrientes nas raspas de laranja. Então, a sugestão seria utilizar a própria laranja ou, enfim, tentar encontrar raspas de laranja. Nesse caso, vamos usar a própria laranja. E aí, na ficha técnica, eu posso fazer uma observação dizendo que ali no modo de preparo ou na medida caseira, eu posso fazer a observação que é apenas a raspas. Então, vamos colocar laranja Bahia crua, pode ser, mas a quantidade, vamos utilizar a quantidade que seria das raspas de laranja. 4 gramas, que seriam referentes a raspas de 10 laranjas, porque nós já fizemos esse teste. Quando acontece isso, vocês selecionam a célula e vão aqui quebrar texto. Aí automaticamente a célula ela se ajusta para o tamanho do texto. O mesmo acontece nesse caso, mas para resolver esse problema, você vem aqui na coluna e só aumenta a largura da coluna. Aí o númerozinho já aparece. Ok, depois do leite, da laranja, nós vamos colocar o cravo. Ó, o cravo é um item que não aparece aqui, então nós precisamos inserir ele aqui na tabela de alimentos. Aqui nós precisaremos buscar, então, a referência nutricional para o cravo da Índia desidratado. Então, em 100 gramas de cravo da Índia, nós temos 500 calorias, 2.100 kJ. Não temos proteína, temos 20 gramas de lipídio, 60 gramas de carboidrato. Os outros nutrientes estão zerados. E nós temos 240 miligramas de sódio. Lembrando que nós precisamos digitar composição em 100 gramas. Volto lá para minha ficha técnica e agora sim eu consigo puxar o cravo da Índia para cá. Quanto de cravo da Índia vai nessa receita? Vai uma quantidade bem pequena. São 2 gramas. Também não há perda, então per capita líquido também é 2 gramas. E aqui, na medida caseira, eu vou deixar anotado 20 a 25 unidades e quando eu for fazer aquela ficha que vai lá para as cozinheiras, eu vou passar essa informação para lá. Depois do cravo vem a canela em pó. Aqui são 20 gramas, peso bruto e peso líquido. E aqui nós temos os ingredientes para o leite aromatizado. Posso fazer o mesmo sistema para vincular o custo unitário e a ficha estaria pronta. Bom, agora eu preciso vincular essa ficha à tabela de alimentos. Mesmo procedimento. Clico em igual, vou até a guia, seleciono a célula que eu quero vincular e dou um Enter. Trouxe para cá os dados. Faço o mesmo para os nutrientes. Clico em igual, vou até a ficha, clico em energia e dou um Enter. Agora, mais uma informação, algo que vocês precisam prestar atenção. Vocês estão vendo que está ficando, ó, ficou o mesmo valor para pão caseiro e para leite aromatizado. O que tem de errado aqui? Vamos voltar lá na ficha para vocês observarem. A planilha original, fornecida pelo FNDE, ela vem com um sistema de freio, que é este símbolo de cifrão aqui. Isso é muito útil para que a gente não cometa alguns erros quando está trabalhando com essas planilhas. Porém, como nós optamos por copiar a ficha e colar aqui embaixo, nós precisamos lembrar de desfazer esse vínculo, porque senão nós estaremos trazendo a informação de 100 gramas da preparação de forma errada. Vejam, o correto é que a informação de 100 gramas ela esteja vinculada ao per capita líquido e à célula do nutriente ou da energia, a célula específica. Então, é a coluna C com a coluna G. Aqui embaixo, a mesma coisa, eu preciso vincular a célula C114 com
a célula G114. Como ela está com freio, ela resgata, ela puxa ou vincula a informação lá de cima. Então, vamos arrumar 114 e o C também 114. Como nós faremos, igual a gente fez nos outros momentos, arrastando essa cruzinha até o final, nesse caso, nós temos que tirar a informação do freio da coluna G, porque nós não queremos que fique freado, nós queremos que ele acompanhe as células ao lado. Já vou mostrar para vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Ó, eu vou arrastar essa informação até o final e ela vai atualizar automaticamente. Observaram? Para fazer um teste para ver se está tudo certinho, você pode dar um clique, um duplo clique, aliás, em cima da célula, e ela vai te mostrar a qual célula este cálculo está vinculado. Então, aqui está vinculado a coluna C com a coluna G. Vamos aqui no carboidrato, por exemplo. Ele está vinculado também a coluna C, que é o per capita líquido, a coluna K, que é a coluna do carboidrato. Então, tá certinho. A partir de agora, as próximas fichas que eu fizer fazendo esse sistema de copiar e colar, eu já não preciso mais me preocupar com o freio da coluna G, porque nós retiramos. Porém, a coluna C continua com o freio. Observem que quando eu clico, ela marca só a G desta e marca a C da anterior. Então, é algo que você vai ter que sempre lembrar. Se você quiser optar por copiar a ficha técnica e colar embaixo, vai ter que sempre olhar o vínculo da célula. Tem a opção, então, de duplicar as fichas técnicas, criando guias novas aqui na parte inferior e não se preocupar com esse vínculo. Mas, como eu comentei anteriormente, eu acho que o arquivo fica muito carregado. Isso aqui é fácil de fazer. Com o tempo, você vai se habituar e vai lembrar que precisa desfazer ou retirar esse freio da célula. Nesse caso aqui, nós vamos trazer o freio que está lá na célula de cima da 114 e nós vamos trazer para a célula 171. Isso. Então, 170, não 171. O bom é que ele mostra pra gente o que a gente tá fazendo de errado, né? E aí eu consigo arrastar para as células seguintes. Eu vou apagar estas informações aqui, medida caseira também, e o nome da preparação. Pronto, neste caso, nós podemos digitar uma próxima receita aqui e ele já estará certinho o vínculo. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer para ajustar o custo dessa preparação, porque aqui nós não fizemos a ficha técnica baseada na porção por aluno. Nós fizemos uma ficha técnica com 10 litros de leite, justamente para contemplar esses ingredientes que entram numa quantidade bem pequenininha. Então, vamos caminhar até a guia custos e vamos fazer o vínculo desta preparação para poder calcular. Então, eu clico em igual, vou até ficha técnica, clico no nome para ele arrastar, para ele trazer para cá. E aqui, então, ele me mostra o custo de toda essa preparação. Então, custa R$ 35. Como eu quero servir 150 ml, eu tenho aqui uma receita que serve em 66 porções. Para eu saber o custo da porção, eu clico ao lado, clico em igual, clico em cima da célula do custo, coloco uma barrinha que significa divisão e 66 que seria o número de porções que essa receita vai render. Ok, temos então aqui o custo unitário que é de 53 centavos. Agora, eu vou continuar digitando todas as receitas aqui para que a gente possa ir lá para o cardápio e gerar o cardápio dentro da guia da semana. Bom, cheguei aqui na guia do cardápio. Essa seria a última etapa. Então, dia da semana, eu vou preencher aqui como sexta-feira, por exemplo. E vou digitar o horário e a refeição. Lembrando que essa informação
na parte superior também precisa ser alterada, você vai colocar o município e o estado e a faixa etária a que o cardápio se destina. Vamos aqui para o horário. Então, a refeição seria o lanche da manhã, que pode ser servido às 8h30, por exemplo. O nome da preparação. Seguindo lá o cardápio da região sul, nós colocaremos o pão de abóbora, o pão caseiro de abóbora com linhaça. Aqui são 45 gramas o per capita. 45 gramas seria uma fatia do pão. Colocando 45 aqui, automaticamente ele puxa todos os valores dos nutrientes. E assim sucessivamente. Qual que é o próximo item? O pão, então, é servido com manteiga. Manteiga sem sal. Quantas gramas de manteiga vai no pão? 4 gramas. Ok. Próximo item é o leite aromatizado. Cravo, canela e raspas de laranja. Ó, o espaço aqui não é suficiente. Eu tenho a opção de arrastar a coluna aumentando ou ir nesse ícone aqui e quebrar texto. Qual que é o per capita desta preparação? 150 ml. Ok, ele já me traz aqui os dados desta preparação. Bacana, vamos destacá-la então aqui com uma corzinha e vamos para a próxima refeição. Almoço, que será servido às 11h30 da manhã. A primeira preparação do almoço, então, é o arroz cozido. Lembrando que essa tabela de informação nutricional não traz arroz cozido, apenas cru. Então, você vai precisar adicionar o arroz cozido, feijão cozido, e aí com o tempero que você normalmente utiliza. O per capita, então, do arroz é 80 gramas. Feijão preto cozido, 40 gramas. Próxima preparação é uma tilápia assada com legumes, 60 gramas. E salada de beterraba, 40 gramas. Depois vem o lanche da tarde, que é o iogurte. Essa é uma preparação que eu já inseri também. Iogurte natural caseiro adoçado com mamão, 180 gramas. E o lanche 2, que em algumas regiões é também chamado de jantar. Lanche 2 ou jantar, servido às 15h45. Seria uma sopa de aipim, sopa de aipim com frango, aqui 180 gramas. Pronto, eu tenho o meu cardápio aqui digitado e automaticamente ele já resgatou todos aqueles valores lá da tabela de alimentos. Agora, quando eu for até a média semanal, eu já consigo visualizar, ter uma noção assim de como está esse cardápio. É claro, eu apenas digitei aqui um dia do cardápio, então com certeza ele não está adequado, né? Vocês podem observar aqui que cálcio, ferro e retinol estão abaixo. As calorias, elas fecharam aqui de acordo com a referência, que seria 708 calorias. Nós podemos observar que as proteínas aqui estão em 17%, então ela pode variar de 10% a 15%. Nesse caso, até passou um pouco, então os outros dias do cardápio precisarão estar abaixo para que essa adequação aconteça. O mesmo se dá para os outros nutrientes. Então, aqui embaixo nós temos os valores de referência para 7 a 11 meses e para 1 a 3 anos. Então, dessa faixa, variando de 18 a 27 para proteínas, para 3 refeições. Lembrando que na nossa região,
nós oferecemos 4 refeições para as crianças que ficam em período integral. Eu sei que isso não é a realidade de todos os municípios. Aqui nós fazemos dessa forma. E então, para os lipídios, nós temos a variação de 20 a 28 gramas, para os carboidratos de 97 a 115 gramas. E agora eu devolvo a palavra para a Ana Luna, que continuará com as explicações. Muito obrigada.